Atos 2, 37 e 38. Abra aí comigo. Vamos ler? Estou terminando, né? Olha aí, ó, 37 e 38. Ouvindo eles, lembra que eu falei que foi uma grande multidão? Estava lá no dia de Pentecostes ouvindo? Olha aí, meus irmãos, quando Pedro explica tudo isso, viu, queridos? Quando Pedro explicou. Olha o que foi que aconteceu com aquela multidão. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Lembra que eu falei agora? O que é o dom do Espírito Santo? O selo. Só nós podemos receber. Olha aí o que Pedro está dizendo. Se vocês se arrependerem, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito. Irmãos, tem muita gente que pode procurar a igreja, irmãos, porque quer uma cura. Tem muita gente que pode procurar uma igreja porque está com problema no casamento, e eu não vou discordar de você, porque talvez Deus prepare essa porta, irmãos. Aqui na nossa cidade tem um pastor que ele disse que ele estava, quando ele se converteu, ele estava com muita ansiedade. Ele jurava que ia morrer, meus irmãos. Ele passou por uma crise. Aqui na cidade de Parnaíba tem um pastor que ele tinha essa sensação de que ia morrer. Ele me contou: pastor, eu vou lhe dizer por que foi que eu entrei na igreja. Eu entrei na igreja e fui procurar a igreja batista, pastor, porque eu estava ciente que eu ia morrer. Eu estava com medo da vida. Eu estava com medo de viver. Eu saía de casa, eu andava 50 metros na rua, eu parava, ficava cansado, como que ia morrer. E foi o único apelo meu, procurar Jesus. E eu fui para a igreja por causa disso, porque eu estava com medo de morrer. A ansiedade, ele disse que estava vivendo a pior crise de ansiedade que um ser humano possa estar vivendo. Olha, meus irmãos, mas eu vou dizer qual é o que nos deve nos motivar. O motivo que deve nos motivar a procurar Jesus é o dom do Espírito Santo. É a salvação da nossa alma. É verdade, como eu disse agora há pouco, pode ser que o motivo que leve a pessoa a procurar Jesus seja uma dor. Seja até mesmo uma necessidade de ajuda financeira, que eu não vou discordar que alguém precisando procure a igreja para receber ajuda, porque a gente pode se sensibilizar, devemos ajudar sem olhar a quem, não é? Mas, claro que a gente não deve ter isso como regra, né? Se aproveitar da igreja. Eu sou contra as pessoas se aproveitar da igreja. Eu sou muito contra quando alguém se aproveita da bondade, não é, da irmandade, eu sou contra. Mas, claro que ao tomar conhecimento de uma pessoa que vem nessa situação, nós temos que pregar para ela o verdadeiro evangelho, que mostra que ela precisa aceitar Jesus, que ela precisa se converter, que ela precisa estar na igreja não por causa de donativos, não por causa de uma ajuda financeira, não é por causa da sua dor, não é por causa que ela está com problema no casamento, mas é porque ela quer a salvação da sua alma, o perdão dos seus pecados e receber o dom do Espírito Santo. Olha o que eu falei de dom. Dom é uma dádiva que nós merecemos. Por isso o nome dom é uma dádiva imerecida de Deus. Queridos, Pedro está dizendo isso. Olha, se arrependam dos vossos pecados e sejam batizados. E aí, tem algumas coisas que eu quero falar sobre o arrependimento. Arrependimento e batismo. Segura aí esse slide aí, por favor. Já nós vamos mostrar uma foto do batismo, certo? Olha aí, ó. Arrependimento, ele é necessário para haver uma verdadeira conversão a Cristo. Sem arrependimento não haverá jamais uma verdadeira conversão. Vamos dizer que alguém entra na igreja, mas nunca se arrependeu. É falsa essa conversão. Tem que haver o quebrantamento. Senhor, eu sou um pecador. Eu reconheço os meus pecados. Você sabe por que muita gente ainda não entregou sua vida para Jesus? Porque ele nunca reconheceu que ele é um miserável pecador perdido. O que foi que Paulo disse, irmãos? Paulo não era um homem santo. Paulo era tão zeloso que ele queria fazer justiça com as próprias mãos e ele fazia defendendo o nome de Deus.
Mas quando Paulo entendeu, ele disse: miserável homem que sou. Eu sou o pior dos pecadores. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isaías foi escolhido por Deus para ser profeta, porque ele era um homem da corte, era um homem culto. Ele vivia na região do palácio. Isaías era um homem, meus irmãos, que já vivia perto de Deus. Por isso Deus escolheu ele. Mas quando ele teve a visão do trono de Deus, quando ele foi tocado por Deus, ele disse: Senhor, ai de mim, porque sou um homem pecador. Irmão, lembra de Pedro? Por que foi que Jesus chamou Pedro? Porque ele era um judeu, irmãos, trabalhador, ele era pescador. Pedro era casado, a Bíblia diz que ele era casado. E deixa claro, meus irmãos, que Pedro era um bom homem, ele era um homem respeitado. Mas quando ele chegou próximo de Jesus, que ele viu a santidade de Jesus, ele disse: Jesus, te afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Irmãos, olha, tem que haver quebrantamento, tem que haver arrependimento. Eu sou pecador. Eu preciso do perdão de Deus. Eu preciso que o sangue de Jesus me lave do meu pecado. Irmãos, tem muita gente que nem se acha pecador. Por isso a mensagem de Pedro mostra o grande apelo de Deus: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Esse arrependimento ele é necessário, eu posso ouvir um amém? Sem ele não há perdão e nem a eleição, porque nós acreditamos na eleição em Cristo Jesus. Quando o homem aceita Jesus como seu Salvador, ele é um eleito de Deus, amém? O arrependimento foi a primeira pregação de Jesus, está lá em Mateus 4,17. O que foi que Jesus falou quando ele saiu do batismo? Ele foi batizado pelo João Batista, ele saiu, não é, do rio, e ele foi para o deserto. Lá ele foi tentado pelo diabo, lembra? Mas quando Jesus terminou aqueles 40 dias de jejum, a Bíblia diz que ele voltou para a Galileia. E quando ele começou a falar, abrir a sua boca, ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Foi a pregação de Jesus. Arrependimento. Aí eu quero, não é, o tempo voa demais, né? Eu queria mostrar para vocês o batismo. Por que o batismo é importante? Essa foto para mim ela é importante porque eu estou, sabe aonde, irmãos? Sabe que lugar é esse? O Rio Jordão, irmãos. Eu tive o privilégio de ir, pela graça e misericórdia de Deus, 3 vezes a Israel. E todas as 3 vezes nós tivemos o privilégio de ir até o Rio Jordão. E essa aí foi na nossa caravana, não é, se não me falha a memória, 2015. Nós levamos uma caravana saindo aqui de Parnaíba e nós estávamos batizando os irmãos aí no Rio Jordão, irmãos. No Rio Jordão. Então eu escolhi uma das fotos. E nós estamos aí praticando o batismo, não é? Nas mesmas águas lá, claro, as mesmas águas não, no mesmo rio, no mesmo local, porque as águas, né, estão indo, continuam correndo. E aí o que acontece? O batismo significa o quê? O batismo significa o quê? Por que Pedro inclui o batismo, hein? Por que Pedro diz assim, ó, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado? Por quê, irmãos? Porque o batismo, irmãos, aí agora vocês vão me perdoar. Eu vou apenas citar o que é o batismo. Porque a Bíblia fala muito do batismo, né? O batismo é feito não com água. Olha que coisa interessante. O batismo não é feito com água. O batismo é feito na água. Quando você lava a roupa na pia da sua casa, você lava a roupa com água. Mas quando você vai lavar no rio, você não lava com água, você lava na água. Olha a diferença. Então, amados irmãos, o batismo não é feito com água, mas na água. E o batismo significa morte para o mundo e sepultamento e para a ressurreição. É por isso que quando a pessoa inclina na água, né, ele volta, não é? Significa morte, sepultamento e ressurreição. É uma querida irmã, não é, que eu tive o privilégio. Essa irmã foi minha professora na classe de adolescentes quando eu era um novo convertido, né? E ela foi comigo e ela me deu o privilégio, né? Aí estamos só confirmando o batismo dela. Eu era adolescente, ela foi minha professora e ela foi conosco nessa caravana. Deus abençoe a vida dela. Olha aí, ó.
o que é o batismo? Um breve conceito do batismo, estou encerrando. Um breve conceito do que é o batismo. Por que o batismo é importante? Ele é uma ordenança de Jesus. Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você precisa ser batizado, tá bom? Você precisa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na água. Na água, lembra disso? Olha, o batismo é uma pública profissão de fé ou confissão de fé em Jesus. Geralmente, batismo não é feito nas escondidas. Batismo é feito, meus irmãos, para todo mundo ver. Num lugar público, numa lagoa, num rio, numa piscina ou no batistério da igreja. Não é para toda a igreja ver e a família. Olha, 3. O batismo não torna a pessoa um cristão, mas o batismo representa a fé e a decisão de quem aceita Jesus e entregou sua vida a Ele como seu Senhor e Salvador e tem o compromisso de obedecer a Ele. É um conceito bem longo, né? Mas significa isso. O batismo não me torna cristão. O batismo é para aquele que já se tornou cristão, que entregou a sua vida a Jesus, recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador. Ou seja, não aceitou Jesus só como Salvador, mas como o dono da sua vida. Irmãos, tem tanta gente que diz que é de Deus, mas ele continua mandando na própria vida dele. Olha, o cristão não manda na vida dele, quem manda é Jesus. Por isso, Senhor. Senhor quer dizer dono, irmãos. Que coisa profunda, né? E aí, você faz o compromisso de obedecer. Uma pessoa explicou que o batismo é como eu fazer parte de uma organização e me darem a camisa. Me dê a camisa que eu vou vestir para me identificar. O batismo é mais ou menos isso. Eu já estou no grupo, certo? Mas me dão a camisa para eu vestir. O batismo é mais ou menos isso. É uma confirmação. O batismo dá ideia de compromisso. Olha aí, ó. O batismo simboliza a morte do cristão com Cristo para o mundo e também a sua ressurreição com Cristo para viver uma nova vida. Quem pode dizer amém? E aí, ó, um outro conceito. O batismo é o ato que nos identifica com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Romanos 6, de 1 a 3, como nós lemos lá no começo. E por último, irmãos, aliás, penúltimo, o batismo deve ser um ato consciente, diga comigo, é um ato consciente, porque eu faço sabendo o que estou fazendo. É um ato voluntário, significa que ninguém está me forçando. E é um ato gratuito, eu não preciso pagar. Você entendeu? Você entendeu? Olha, o batismo é um ato consciente, a pessoa deve saber por que está se batizando. Ela deve entender o que é aquilo, ok? Está vendo por que nós batizamos somente os que creem? Porque o batismo é um ato consciente, é um ato voluntário. Não é o pai que diz assim, meu filho, você tem que se batizar. Não, é a pessoa que diz, eu quero ser batizado. E aí é gratuito, não pode ser cobrado para ser realizado. E o batismo também não salva e nem confere graça a quem é batizado. A pessoa nunca pode dizer, ei, eu sou salvo porque eu fui batizado. Não. O batismo não salva, irmãos. Eu já disse para você o que é a garantia da salvação. É o Espírito Santo morando em nós. Muito bem, pode tirar a foto. E olha aí a nossa conclusão. A nossa conclusão, eu não digitei, mas coloquei a referência aí. Foi uma igreja viva, vibrante, uma igreja apaixonante, uma igreja que vivia o Evangelho. Esse povo que se arrependeu, que foi batizado. Olha aí a quantidade. Versículo 41. O que diz no 41? Capítulo 2 de Atos, 41, diz: então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo naquele dia um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Diga amém. Amém, mais forte. Amém. Eles perseveravam, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, aí surge uma igreja vibrante. Pessoas se arrependeram, foram batizados
E aí nós temos uma igreja que continua até hoje, para a glória de Deus. E eu quero te dizer que nós fazemos parte dessa igreja, dessa comunidade. Olha aqui o nascimento dela. Hoje nós vimos o nascimento dessa igreja vibrante. Como eu disse, ela já existia lá com os apóstolos, não é? Com Jesus. E aí Jesus morre, ressuscita. Aquela igreja tímida de 120 pessoas ali reunidas. Mas no dia de Pentecostes veio a explosão do Espírito. O Espírito Santo veio. E essa igreja se explodiu. Eu quero te convidar você a ser um crente cheio do Espírito Santo também. A ser um crente fiel. A ser um crente dinâmico. A viver esse evangelho que nós temos aqui, ó. A igreja de todos os dias. A igreja que era, a Bíblia diz aqui no capítulo 2, versículo 47, que eles estavam de casa em casa, era de rua em rua, era todos os dias no templo, era uma igreja de oração, uma igreja da palavra, uma igreja fiel, uma igreja que buscava Deus, uma igreja que primava por uma vida cheia do Espírito Santo. O resultado dessa primeira pregação foi exatamente isso. Que Deus nos abençoe. Fiquemos em pé. Vamos lá. Você pode compartilhar essa mensagem com seus amigos. Se inscreva no canal se você não é inscrito no canal. Compartilhe porque pode ajudar muitas pessoas a conhecer essa verdade do Evangelho. Um forte abraço, lhe amo de coração e nós vamos orar com a amada igreja do Senhor Jesus.